Olá, amigos. Vamos dar continuidade aos métodos de localização radiográfica, nesta aula mostrando a técnica de Clark. A técnica de Clark é um recurso muito importante para a odontologia. O cirurgião dentista utiliza para a localização de dentes inclusos, verificar se faz o acesso cirúrgico vestibular ou por palatal. Na endodontia, nós podemos verificar desvio dos condutos radiculares, perfuração na raiz e verificar as curvaturas da raiz. A técnica de Clark foi idealizada em 1967, é também conhecida como Parallax. Através dela, nós fazemos uma dissociação das imagens de estruturas sobrepostas no sentido vestíbulo-lingual. Por exemplo, um premolar superior tem duas raízes, uma vestibular e uma palatal. Quando nós fazemos uma radiografia periapical com o ângulo horizontal ideal para aquele dente, raio-x bem de frente para essa raiz, nós teremos a sobreposição das duas raízes, a vestibular e a palatal. Então, se eu quiser visualizá-las individualmente, é necessário fazer nova radiografia com ângulo horizontal diferente da primeira, que pode ser paramesial ou paradistal. Aí nós teremos as duas raízes separadas. Então nós fazemos duas ou três radiografias periapicais da mesma região, com pontos de entrada dos raios-x discretamente diferentes. Podem ser duas ou três. No caso da endodontia, geralmente duas é suficiente. Para a localização de dentes inclusos, é aconselhável fazer 3, mas para confirmação se a técnica foi feita corretamente. E existe a técnica de Clark horizontal e vertical. Eu posso, então, variar o ângulo horizontal, fazendo uma radiografia mais paramesial, uma mais paradistal e uma no centro do dente. Ou eu posso fazer a técnica vertical, uma radiografia em ângulo vertical normal e uma outra ângulo vertical mais acentuado, encurtando o dente ali em questão, ou uma angulação vertical menor, em que eu vou alongar o dente. Isso pode ser útil, técnica vertical, principalmente para o diagnóstico de fraturas radiculares. Ou na localização de dentes inclusos, que eles estão muito acima do ápice dos dentes, adjacentes. Então a gente perde um pouco a referência no sentido mesiodistal da técnica horizontal. E aí a vertical é melhor aplicada. Vejamos aqui como exemplo, essas figurinhas aqui, em que nós temos o tubo de raio-x, nós temos um objeto retangular e um circular. Aqui atrás nós temos o filme radiográfico e a seguir nós temos a imagem resultante dessa projeção do raio-x nessas figuras geométricas. Então, quando nós disparamos o raio-x de frente para esses dois objetos que estão sobrepostos, nós teremos uma imagem também desses objetos sobrepostos. Então, o círculo está sobreposto ao retângulo. Agora, nós vamos fazer um desvio do raio-x para a nossa direita. Veja o que acontece.
O objeto que está mais próximo do filme vai se desviar no mesmo sentido que o tubo de raio-x. Então, o raio-x foi para a nossa direita e o objeto circular também foi mais para a direita do que o objeto retangular. O que isso significa para nós em odontologia? Esse objeto circular que está próximo do filme é o objeto palatal ou lingual. E o retângulo aqui, o que está mais distante, né, do filme, é o objeto vestibular. Então, o objeto que está próximo do filme, ou seja, o objeto palatal, vai acompanhar a movimentação do raio-x, no mesmo sentido que o raio-x. Então, quando se dissocia a imagem sobreposta de dois objetos em uma radiografia, pela alteração da direção do feixe de raio-x, o objeto que está mais próximo ao filme desvia-se para o mesmo lado para o qual foi o tubo de raio-x. Vejamos aqui nesse tabuleiro de xadrez. Nós temos lá atrás a parede, é como se fosse o nosso filme radiográfico. E nós aqui, à frente dessas figuras, seremos o observador ou como se fosse o tubo de raio-x. Nessa primeira imagem, nós temos as peças todas sobrepostas. Eu não sei nem quantas peças nós temos atrás dessa peça mais escura. Vamos desviar o nosso olhar ou girar o nosso pescoço para o lado direito e nós passaremos a ver mais 3 peças no tabuleiro de xadrez. Uma logo atrás da peça escura, uma no meio e uma outra mais posterior, né? Mais próximo da parede. Okay? Então, quando a gente desviou o olhar para a direita, a peça que estava mais distante dos meus olhos, ou seja, aquela que está mais próxima da parede, lá no fundo, que seria o nosso filme, ela caminhou mais para a direita junto com o observador do que a primeira peça, que está bem mais próxima do observador. Então, realmente confirma que o objeto mais próximo do filme, ou seja, o palatal, vai acompanhar o raio-x. As radiografias devem ser feitas nas posições ortorradial, mesiorradial e distorradial. Com um pequeno desvio do tubo de raio-x, cerca de 1 centímetro para mesial e 1 centímetro para distal. Mais ou menos 20 graus para distal e 20 graus para mesial. Nós podemos também deslocar o filme radiográfico discretamente para o lado do ponto de entrada do raio-x. Então, se eu vou fazer a mesiorradial, eu posso movimentar o filme um pouco para mesial também. Isso vai ajudar a identificar, né, que essa radiografia foi feita mais de mesial, porque eu passo a ver um pouco mais os dentes que estão localizados mais para mesial e na distal eu vejo um pouco mais de dentes que estão para distal. Isso é um recurso, né, que ajuda quem está iniciando. Mais adiante nas aulas vocês verão que nós temos muitos fatores que podem ser observados para a gente identificar se esse raio-x foi feito de mesial ou de distal, sem ter a necessidade de deslocar o filme. Mas é uma dica para quem está iniciando.
Ao fazer essa técnica de Clark nas incidências mésio e disto radial, eu posso colocar um algodão do lado distal, quando vou fazer a disto radial, e um algodão por mesial, quando vou fazer a mésio radial. Assim, o raio-x entrará mais perpendicular ao filme, quando está inclinado para mesial ou para distal. Então, vejamos aqui um primeiro premolar superior, que nós fazemos uma ortorradial. Então, nós temos essa imagem resultante. As raízes do primeiro premolar estão sobrepostas, então é como se fosse apenas uma raiz. Quando desviamos o raio-x cerca de 20 graus para a nossa esquerda, aqui, ou seja, para mesial, o raio-x vai entrar mais pela face mesial descendente e vai projetar uma imagem como esta. Então, veja agora que nós temos duas raízes. Uma mais para mesial e uma mais para distal. Como o raio-x se deslocou para mesial, qual seria esta raiz que está mais para mesial? A raiz palatal. Por quê? Tudo que é palatal acompanha o tubo de raio-x. Então, na radiografia do canino, a raiz palatal será sempre aquela que está mais próxima do canino. Por quê? Quando eu faço uma radiografia para o canino, o ângulo de entrada desse raio-x é mais para mesial em relação ao premolar. Agora, quando eu faço a disto radial, ou seja, projetando o raio-x na distal ou mais para a distal desse primeiro premolar, eu tenho esta imagem aqui, não é? Resultante. Temos duas raízes e a raiz que estiver mais para a distal será a raiz palatal. A vestibular movimenta ao contrário do tubo de raio-x. Então, se eu faço aqui por mesial, essa raiz que acompanhou o raio-x para mesial é a palatal, e a que se distanciou mais do raio-x é a vestibular, que faz o movimento contrário do tubo de raio-x. Quais são as indicações dessa técnica de Clark? Dissociação de raízes e condutos. Localização de dentes inclusos, corpos estranhos, processos patológicos e acidentes anatômicos. Então, nós temos ali um forame mentual projetado próximo ao ápice de um premolar inferior. Se nós fizermos uma incidência mais para mesial ou para distal, e se aquela imagem realmente for o forame, ela se deslocará, ela sairá de cima do ápice desse dente num movimento contrário para onde você levou o raio-x. Então, se você levou para distal, o forame, como está por vestibular, vai se movimentar para mesial e vice-versa. Então, mais um reforço aqui para a gente entender a técnica de Clark. Nós temos agora três objetos, né? Três figuras geométricas. Lá na frente, né, nós temos o filme radiográfico e aqui o aparelho de raio-x. Então, fazendo uma ortorradial, né, que o raio-x está bem de frente para estas imagens, nós teremos como resultado esta imagem aqui. Os três objetos sobrepostos. O triângulo, o quadrado e o círculo. Vejamos agora os dentes
que estão aqui nesta imagem. Nós temos um incisivo central, um lateral e um canino não erupcionado aqui do lado direito desse paciente. Mas será que realmente nós temos somente um dente incluso aqui? Ou nós podemos ter um supranumerário, por exemplo? Então, fazendo mais uma radiografia com desvio para distal, né? Porque aqui é o incisivo lateral. Então, nós jogamos de distal, ou seja, para a nossa esquerda, e veja o que vai acontecer com estes objetos. O objeto que está mais próximo do filme é o círculo. Então, ele vai se posicionar mais para distal, mais próximo do tubo do raio-x, porque ele está por palatal. O triângulo se movimenta para mais longe, mais para mesial, em relação ao tubo de raio-x, porque ele está por vestibular, ele faz movimento contrário ao tubo do raio-x. E o quadrado está em posição intermediária. Vejamos os dentes. Nós temos aquele canino incluso que se deslocou para distal. Ele estava sobre o incisivo central. Agora ele se movimentou e posicionou-se em cima, né, quase fora da raiz do lateral. Então ele movimentou bastante para a distal, acompanhando o tubo de raio-x. Então esse canino incluso está por palatal em relação à raiz desses incisivos. Enquanto que esse dente número 2, o azul, ele movimentou-se mais para mesial, ele ultrapassou a raiz do incisivo central. Então, ele está não erupcionado por vestibular em relação às raízes destes dentes. Vejamos agora com um exemplo de uma radiografia de um canino superior esquerdo incluso, ou não erupcionado. Nessa primeira radiografia é a ortorradial. O raio-x incidiu exatamente na asa do nariz, né, que é o ponto de entrada do raio-x para o canino superior. E nós percebemos que a coroa desse dente sobrepõe parcialmente a raiz do incisivo lateral. Chega até no canal radicular do incisivo lateral. Vamos fazer uma radiografia mais para mesial, mesiorradial. Foi feita uma radiografia para o incisivo central. Como o canino estava ali na região dos incisivos também, nós podemos visualizá-lo aqui na radiografia do incisivo central e perceber que ele se movimentou para mesial. Ele estava em cima da raiz do lateral somente, chegando na linha do canal, e aqui ele ultrapassou o lateral totalmente e chega quase no conduto radicular do incisivo central. Então ele se movimentou bastante para mesial. Se o tubo de raio-x veio para mesial, esse dente acompanhou para mesial, ele realmente está não erupcionado, ele está por palatal em relação às raízes desses dentes aqui. Vejamos esse mesmo paciente do outro lado, né, um canino superior direito. Na ortorradial, ele está com a coroa parcialmente sobreposta ao incisivo lateral, a raiz do incisivo lateral. Quando eu joguei o raio-x para mesial, para fazer os incisivos,
esse dente incluso saiu de cima da raiz do lateral, se movimentando mais para a distal. Se o raio-x aqui veio para mesial e esse dente caminhou para a distal, ele não está acompanhando o raio-x. O objeto que faz movimento contrário ao tubo do raio-x está localizado por vestibular. Se ele tivesse incluso por palatal, quando eu fiz essa radiografia mesio-radial, ele viria cobrindo a raiz desse lateral, como aconteceu aqui do outro lado. Então, esse paciente, para fazer a cirurgia, terá que fazer um acesso por palatal, remover o esquerdo, e um acesso por vestibular para remover o direito. Vamos assistir um vídeo que vai demonstrar para a gente um jogo de sombras usando uma lanterna. Nós vamos projetar os dentes na parede, como se fosse o filme radiográfico. Nós vamos ver o que acontece quando a lanterna se desvia para mesial, para distal, e o dente vai se movimentar no mesmo sentido da lanterna ou em movimento contrário. Eu fiz esse protótipo para a gente poder compreender melhor a técnica de Clark. Nós temos aqui um canino incluso, ainda temos o canino descido presente. À nossa direita temos o incisivo central, em seguida o lateral, o canino descido e o primeiro premolar. Nós vamos fazer uma simulação em que a lanterna será o nosso raio-x, a parede lá atrás será o filme radiográfico ou o sensor digital. A princípio, nós deixaremos esse canino incluso por vestibular em relação às raízes dos outros dentes. Depois, nós vamos virar o protótipo e o canino, então, estará incluso ou não erupcionado, por palatal ou lingual em relação às raízes dos dentes adjacentes. Então vamos projetar a lanterna como se fosse o nosso aparelho de raio-x de frente para o canino incluso, que seria a incidência ortorradial. Veja que a coroa do canino está sobrepondo a raiz do incisivo lateral e parte da sua face incisal ultrapassa a raiz do incisivo lateral para mesial. Vamos agora, então, direcionar o nosso feixe de raio-x ou a nossa lanterna para mesial. O que está acontecendo com a coroa do canino em relação à raiz do incisivo lateral? Na ortorradial, ele ultrapassava a raiz do lateral para mesial. Agora ele ficou exatamente sobre a raiz do lateral, sem sobrar nenhuma imagem fora da raiz. Se o raio-x foi para mesial e esse canino
se afastou do raio-x, ele estava mais para mesial, ele caminhou para distal. Então, nós podemos concluir que o canino está localizado por vestibular em relação à raiz do incisivo lateral. Vejamos novamente na ortorradial, ele ultrapassa a raiz do lateral para mesial. Vamos agora, então, projetar o nosso raio-x por distal, numa disto-radial. Olha o que aconteceu com a coroa do canino. Ele caminhou para mesial, sobrepondo-se à raiz do incisivo central. Então, o raio-x foi para distal, a coroa do canino não foi para distal acompanhando o raio-x. Pelo contrário, ela caminhou para mesial até tocar na raiz do incisivo central. Então, o objeto que se afasta do raio-x está localizado por vestibular. Nós vamos agora movimentar o nosso protótipo. Nós vamos girá-lo de forma que o dente incluso ficará para trás, ou seja, por palatal em relação às raízes dos incisivos. Vamos projetar o raio-x numa incidência ortorradial, em que o canino incluso sobrepõe a raiz do incisivo lateral e uma parte de sua coroa ultrapassa para mesial a raiz do lateral. Quando levamos o raio-x para mesial, veja o que acontece com o canino. Ele se movimenta até tocar a raiz do incisivo central, ou seja, ele acompanhou o raio-x para mesial. Todo objeto que acompanha o raio-x, ele está localizado por lingual em relação às raízes dos incisivos. Ortorradial, bem de frente, e paramesial. Veja como, à medida que eu vou caminhando paramesial com o raio-x, ele vai se aproximando da raiz do central, ou seja, caminhando paramesial junto com o raio-x, confirmando que ele está por palatal. Agora vamos colocar o raio-x na incidência disto-radial. Olha como o canino vai se movimentando cada vez mais para distal, acompanhando o nosso raio-x. Ele ultrapassava a raiz do lateral, como na realidade ultrapassa. Veja a imagem do próprio protótipo colorido, em que a coroa do dente incluso, o canino, ultrapassa a raiz do lateral, e na sombra, que é a projeção do raio-x por distal, ele sobrepõe o lateral sem ultrapassar para mesial, ou seja, ele caminhou para distal. Quanto mais eu vir para distal, mais ele vai caminhando para distal, junto com o raio-x. Ou seja, quando o objeto acompanha o raio-x,
ele está localizado por palatino. E realmente é o que está acontecendo no protótipo. Nós viramos o canino para o lado palatal. Ok? Então, o nosso raio-x de ortorradial, a coroa do canino sobrepõe a raiz do lateral, ultrapassando um pouco para mesial. À medida que eu caminho para mesial, a coroa do canino incluso vai caminhando cada vez mais para mesial, acompanhando o raio-x até tocar na raiz do incisivo central, confirmando assim que ele está incluso por palatal, retornando para a ortorradial, caminhando agora para a distorradial, em que ele acompanha o raio-x para a distal e não ultrapassa mais a raiz do incisivo lateral. Realmente é fantástico essa comparação da luz com o raio-x fazendo as incidências. Vejamos aqui mais um exemplo de um canino superior direito não erupcionado. Na radiografia ortorradial, ele está com a coroa sobrepondo a raiz do lateral e ultrapassa parcialmente o canal descendente. Quando fizemos uma mesorradial, ele avança um pouco mais para mesial, quase toca a raiz do central. Então, ele está localizado por palatal, pois acompanha o raio-x para mesial. Quando fizemos para distal, ele se movimentou um pouco para distal, sendo que foi muito discreto. Isso significa o quê? Que esta radiografia distorradial não foi bem executada. Deveria ter se colocado o raio-x mais para distal. Pois se na mesial ele acompanhou o raio-x bastante para mesial, na distorradial ele também teria que acompanhar o raio-x bastante para distal. Por isso que é importante fazer 3 radiografias na técnica de Clark, com dente incluso, para a gente confirmar se aconteceu o mesmo fenômeno na distorradial e na mesorradial. Se acompanhou o raio-x em uma, terá que acompanhar em outra. E a gente percebe que o palato está aqui com uma elevação, né, nessa região, confirmando que esse canino está realmente por palatal. Aqui nós temos 2 caninos não erupcionados, sendo que o do lado direito, na ortorradial, ele apenas toca a raiz do lateral. Quando fizemos para mesial, mesorradial, ele caminha mais para mesial, sobrepondo a raiz do lateral. Então, isso confirma que ele movimentou no mesmo sentido do raio-x, está localizado por palatal. Esse canino esquerdo, na ortorradial, ele toca, né, a face distal da raiz do lateral, e quando fazemos a mesorradial, ele se projeta em cima da raiz do lateral. Também está acompanhando o tubo de raio-x para mesial, portanto, os 2 estão não erupcionados por palatal. Mais um canino do lado direito. Percebemos aqui na ortorradial que ele apenas encosta na raiz do lateral. Quando fazemos a mesorradial, ele se movimenta um pouquinho mais para mesial, confirmando que ele está por palatal.
E na distal, ele também se movimentou um pouquinho para a distal, confirmando que está por palatal. Quando há essa pequena movimentação assim, é interessante a gente repetir aquela radiografia que teve pouca movimentação, aumentando um pouco mais o movimento do raio-x. Se for para distal, mais para distal. Se for a mesiorradial, mais para mesial. Vamos aproveitar e dizer que, se eu repetisse essas radiografias e o dente permanecesse praticamente sem movimentação, poderia indicar que ele está no mesmo nível vestíbulo-lingual que o dente adjacente, no caso, o incisivo lateral. Aqui um premolar inferior direito, supranumerário. Fizemos a Clark na ortorradial. O premolar supranumerário sobrepõe parcialmente a raiz do primeiro premolar. Fizemos a distorradial, praticamente não mudou, quase nada. Mas ao fazer a mesiorradial para o lado do canino, esse dente supranumerário se movimentou bastante para mesial até tocar a raiz do canino. Então vejo tanto que ele caminhou, confirmando, que ele está por lingual. Haveria necessidade de repetir essa distorradial para ver se ele movimenta um pouco mais para o lado do segundo premolar. Fizemos uma oclusal e realmente confirma que ele está próximo à cortical lingual da mandíbula. Pela técnica de Clark, nós podemos também dissociar as raízes, por exemplo, aqui de um premolar superior. Na radiografia ortorradial, nós vemos apenas um conduto radicular, quando, na verdade, esse dente tem duas raízes e dois condutos. Ao fazermos uma radiografia paramesial, ou seja, mesiorradial, nós visualizamos agora duas raízes, sendo que a raiz mais próxima ao canino é a raiz palatal, pois ela acompanha o tubo do raio-x, enquanto que a raiz vestibular faz o movimento contrário do raio-x. E aí nós podemos então identificar que no terço médio desta raiz vestibular existe uma área radiolúcida circunscrita, indicando uma reabsorção radicular. Vejamos também um vídeo para ilustrar esta condição das raízes. Então nós temos aqui um primeiro premolar superior do lado esquerdo. Vamos pegar a lanterna para simular o raio-x. Então, primeiro na incidência ortorradial, nós percebemos na imagem que o dente apresenta somente uma raiz, quando na verdade é um primeiro premolar e nós sabemos que na maioria ele apresenta duas raízes. Então vamos fazer uma radiografia mesiorradial, em que a gente vai levando o raio-x para a nossa mesial do dente e para a nossa esquerda. Então, aquela raiz que acompanhou o raio-x para a esquerda, para a mesial, é a raiz palatal, porque a palatal sempre acompanha o raio-x. E a vestibular se afastou, ficou mais longe da mesial, que é para onde a gente levou o raio-x. Vamos voltar para a ortorradial e agora nós vamos fazer uma distorradial. À medida que caminhamos para distal,
uma das raízes se movimenta para mais distante e a outra fica mais próxima da distal, ou seja, acompanhando o tubo de raio-x, a nossa lanterna. Então, a raiz que se deslocou para a nossa direita junto com o raio-x, ou seja, para a distal, é a palatal. Nessa outra radiografia, nós fizemos uma ortorradial e em seguida fizemos uma radiografia distorradial para este primeiro molar. Veja que na ortorradial nós conseguimos ver as três raízes separadas, a mesovestibular, a palatal e a distovestibular. Ao fazer a projeção distorradial, a raiz palatal se movimentou para a distal, pois tudo que é palatal acompanha o raio-x, e se projetou sobre a raiz distovestibular, enquanto a raiz mesovestibular fez um movimento contrário ao tubo do raio-x, indo bastante para mesial. Quando isto aconteceu, nós passamos a ver dois condutos na raiz mesovestibular, sendo que um está mais para mesial e outro mais para distal. Esse canal que se movimentou mais para distal, no mesmo sentido do raio-x, é o mesiopalatal, o quarto canal do molar superior. Então, sempre que eu quiser pesquisar esse quarto canal, na raiz mesovestibular, nós fazemos uma incidência distorradial para o primeiro molar superior. Quais são as incidências ideais para cada dente especificamente? Primeiro premolar superior, é melhor fazer uma mesiorradial para dissociar as raízes desse dente. Molar superior, para ver as três individualmente, faço a ortorradial. E para pesquisar o quarto canal, canal mesiopalatal, nós fazemos uma distorradial. E os molares inferiores, para fazer uma dissociação de raízes, é melhor usar a distorradial. Encerramos aqui essa primeira parte da técnica de Clark e no próximo vídeo nós veremos os recursos auxiliares que nos permitem identificar se foi feita uma incidência mesiorradial, distorradial ou ortorradial, por meio da movimentação das cúspides, da asa, do grampo do isolamento absoluto, do movimento das raízes dos molares. Então não percam essa segunda parte da técnica de Clark, que eu tenho certeza que vai auxiliar muito na sua prática clínica. Até lá!